grande índice de popularidade, então começou a surgir tais perseguidores. No culto de doutrina da quinta-feira passada, nós falamos do Salmo 129 sobre a perseguição do justo. Nós colocamos que Cristo também ele foi perseguido. Quando nós abrimos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 12, versículo 14, diz que a turma lá, os anciãos, os conselheiros, eles formaram um conselho, os fariseus, tendo saído, formaram um conselho para matar Jesus. Então fizeram uma forma de uma reunião secreta, só a elite religiosa para matar Jesus. Então Jesus já estava ciente aquele antagonismo que ele sofria. E ele mesmo reuniu os discípulos no capítulo 16 de Mateus, e ele vai fazer uma enquete, umas perguntas, e ele começa perguntando: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então muitas pessoas acreditavam que Jesus era um grande profeta, um grande pedagogo, até uns acreditavam que ele vinha no espírito de Elias ou de João Batista, mas enfim, nenhuma dessas respostas foram eficientes. Mas Jesus chegou para os discípulos em particular e perguntou-lhes: e vocês, quem é que vocês acham quem é o filho do, quem eu sou? Então o Espírito Santo revelou a Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então desde então, Mateus 16, 21, desde essa ocasião, Jesus começa a dizer as seguintes palavras: olha, no caminho em que eu estou indo, vai chegar um momento que eu sigo para Jerusalém, que eu peregrino para a cidade santa, que eu vou aonde está a nata religiosa, que eu estou indo aonde estão os principais religiosos. Mas presta atenção, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas. Veja bem, toda essa perseguição tinha um objetivo, e o objetivo era a morte do Filho de Deus. E a morte fazia parte do plano dos perseguidores. Eles queriam alcançar um motivo para acusá-lo perante as autoridades religiosas e romanas. Glória a Deus. Além de querer a morte, Jesus disse: mas não fica somente nisso, porque ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Glória a Deus. Isso está em Mateus 21. E eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando, mas Jesus estava profetizando a sua morte, profetizando todo aquele momento de perseguição que chegaria em Jerusalém. Como de fato, glória a Deus, eles tramavam, tentavam prender. Teve um dia que uma turma foi enviado até Jesus e quiseram prender ele, mas o apóstolo João sempre marca essas palavras dizendo assim: olha, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a hora da morte. Irmão, glória a Deus, tudo está dentro do projeto de Deus. Jesus sabia que fazia parte da sua caminhada o encontro lá com a perseguição, com a cruz, com a morte. Mas ainda houve uma decisão, porque houve um momento do ministério de Jesus que ele chegou, irmãos, eu acredito que foi um dos maiores milagres. Ele já tinha ressuscitado algumas pessoas, mas ele chegou lá no túmulo, e os irmãos devem conhecer bem essa história. Ele chegou no túmulo, já com 4 dias que Lázaro estava morto. Vocês sabem o que foi que ele fez? Ele levantou Lázaro da sepultura. Glória a Deus. Portanto, irmão, não importa a situação que você esteja, você pode estar servindo a Deus, mas você se acha na sepultura. Você acha que não tem mais esperança para a sua vida. Você acha que os planos de Deus para a sua vida foram frustrados. Você acha que não tem mais como você se levantar. Eu quero te dizer nesta noite
que é a esperança para o teu futuro, porque enquanto Jesus reina, Ele diz para você nessa noite, Ele te chama pelo teu nome, como Ele disse: Lázaro, sai para fora, sai dessa caverna, Lázaro, sai dessa sepultura, Lázaro, sai desse estado de morte, Lázaro, sai dessa situação irreversível, porque Deus faz do irreversível a possibilidade. Ele é o Deus do impossível. E se está tudo morto na tua vida, receba de Deus essa palavra, porque há esperança para a tua vida. Ele reina sobre esse problema que você está enfrentando. Glória a Deus. Irmãos, ainda costurando aqui a perseguição de Jesus em Mateus, eu pude perceber que os homens que foram prender Jesus, né, em João, tentaram até pegar Jesus, mas não chegou a hora. Na hora que eles iam pegar, os anjos não deixavam. Jesus disse: não se preocupe não, Pedro, você cortou a orelha de Malco, mas se eu rogar ao Pai, eu rogarei, Ele manda vários anjos para me proteger. Glória a Deus. Você acha que 12 legiões, né? Fazendo assim uns cálculos, dá mais de 72 mil, mais ou menos 72 mil anjos à disposição da defesa de Jesus. Jesus não se abdicou dessa defesa. Ele se entregou a si mesmo, ele se auto-entregou à morte, glória a Deus. Mas irmãos, os homens não puderam pegar Jesus, porque não era chegada a sua hora. Mas como eu falei, depois dessa ressurreição de Jesus, eles começaram a conspirar, a tramar, a fazer reuniões secretas, e lá em Mateus 26:16, ele buscava oportunidade para entregar. Foi aí que apareceu um discípulo de Jesus, que vocês já devem conhecer ele. Ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus, ele operou milagres em nome de Jesus, ele curou em nome de Jesus, ele pregou em nome de Jesus, ele foi um apóstolo de Jesus. Mas aquele apóstolo de Jesus, chegou um momento que parece que ele se encantou com as coisas deste mundo. Acontece muito nos nossos dias, ao longo da história do cristianismo. Muitas pessoas pregam em nome de Jesus, falam em nome de Jesus, caminham com Jesus, mas chega um momento que eles querem fazer do evangelho um trampolim para eles ficar ricos, ou ganhar algum benefício material. Decepção foi grande. Foram até as autoridades: olha, eu sou assim com o mestre, eu sou tesoureiro do grupo, se você quiser eu vou lhe entregar. Qual é o dinheiro que vocês me dão para mim fazer isso? Ele pensava que ia ganhar uma fortuna, só 30 moedas de prata, o dinheiro para comprar um escravo. Decepção. Depois ele devolveu o dinheiro, nem o pessoal da igreja quiseram receber aquela oferta de sangue, né? Mas enfim, ele foi a peça pela qual ele poderia prender Jesus. O objetivo dele era prender, porque havia uma multidão de gente, consideravam Jesus como profeta, havia aquele receio de prender e a turma se levantar contra eles, mas eles tramavam, e aí ele pegou a pessoa-chave. Irmãos, uma pessoa da igreja, servo de Deus, ele pode ser um instrumento de Deus, mas ele pode também entregar as chaves, as obras de Deus, entregar as pérolas aos porcos. Sabia disso? Você faz uma pesquisa, diz: eu não vou para aquela igreja ali porque... Aí começa a dizer os problemas dos irmãos internos. Porque quem é que não tem problema interno aí? Quem é que não tem? Você tem alguns problemas na sua família, você vai sair espalhando pelo mundo inteiro aí, os problemas. Problemas internos você resolve entre você e sua mulher, entre você e os seus filhos, entre você e sua família. Você não vai propagar isso referente à igreja, aí você vai trair, não é a igreja não, você vai trair a Jesus, porque vão começar a falar da noiva de Jesus, e você não pode ser um Judas traidor, você é um discípulo fiel, amado de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vocês estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. Mas Judas foi o meio pela qual ele foi se encontrar com Jesus. Lá em Mateus 26, depois que os príncipes, 26, versículo 3, depois que os príncipes, os sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo se reuniram na sala do sumo sacerdote, que é o Caifás, e eles ficaram fazendo consulta mútua para prender Jesus e depois acusá-lo e o matarem. Glória a Deus. Esse era o objetivo final. Irmãos, às vezes, muitas das vezes, quando o inimigo se levanta para se opor contra os justos, eles fazem perseguições, eles fazem
eles fazem malcriações, eles falam mal, ele denigre a sua imagem. Mas, irmão, pode ter certeza, irmão, quando você está com Deus no barco, quando a justiça de Deus está do teu lado, ainda que a injustiça humana se levante, ainda que os homens proclamem contra a sua vida, Deus trabalha em seu favor, até aquilo que parece ser a sua derrota, até aquilo que parece ser a sua morte, Deus vai tratar isso aí, sabe com o quê? Com uma promoção para você. Você vai aprender a crescer, você vai aprender a confiar, você vai aprender a esperar no Senhor. Então você vai passar por essa, meu irmão. Não desista do chamado. Glória a Deus. Não desista do chamado de Jesus. Seguir Jesus é estar na mira dos opositores. Eita Jesus. Os opositores não querem ver você servindo a Deus. Os opositores que eu estou falando aqui tem um principal, que você sabe qual é. Paulo diz o Deus desse século. Jesus chama ele de o pai da mentira. Outros dizem que ele é o adversário. Glória a Deus. Outros dizem que ele é caluniador, que ele nunca se firmou da verdade. E ele usa os homens. Os homens são massa de manobra nas mãos do diabo. Irmão, é a pior coisa que tem é quando o ser humano, de forma ou de outra, ele se torna massa de manobra para defender uma tese, massa de manobra para defender uma religião, uma falsa doutrina, massa de manobra para defender uma falsa ideologia, massa de manobra para defender uma politicagem, massa de manobra para defender algo que não tem firmeza, para defender o indefensável. Meu irmão, larga de ser massa de manobra, seja nessa noite iluminado, aleluia, vocacionado, ministrado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, que quer fazer de você um militante da sua obra, do seu reino e do Evangelho de Cristo. Diga amém. Glória a Deus. Você começar a brigar sobre questões sociais, culturais, futebolística, política, os incrédulos não vão brigar. Mas quando você começar a falar de Jesus, vê se eles conseguem brigar com você. Eles não querem. Tem uns que têm sede, tem uns que não querem ouvir, porque não querem ceder ao propósito de Deus nas suas vidas. Meu irmão em Cristo, nessa noite, eu quero dizer para você que, enfim, depois daquela noite do Getsêmani, depois da noite que Cristo angustiou-se ao ponto do seu suor se transformar em sangue, ele chegou ao momento da prisão. E aí eles prenderam Jesus. Os inimigos utilizaram das seguintes ferramentas depois da prisão. Eles prenderam Jesus. Jesus não eu acho que o próprio Judas esperava que Jesus usasse de poderes sobrenaturais. Só com o sopro da boca dele derrubava aquele soldado, não é não? Como de fato ele disse. O que vocês estão buscando? Aí o que Jesus disse? A Jesus o Nazareno. Aí Jesus disse, sou eu. Os homens caíram tudo no chão. Irmão, quem disse um negócio desse? Depois diz, pode liberar esses discípulos aqui, que não tem nada a ver com a história. O caso é meu. A responsabilidade é minha. Liberou os discípulos, mesmo que o discípulo ainda cortou a orelha do soldado, Jesus fez uma cirurgia, colocou a orelha no lugar, mas liberou os discípulos e foi sozinho ser preso. Muito bem, lá na prisão, eles fizeram algumas acusações formais perante o tribunal religioso. Em uma das passagens de Mateus 26, eles acusaram Jesus de blasfêmia. Glória a Deus. Acusaram Jesus de promover sedições, promover uma religião contrária à religião deles. Então Jesus fica só calado, não responde nada. Foi levado para Pilatos, já com outra acusação, perante o tribunal civil, com a acusação de ser um embusteiro, um proclamador contra as leis romanas. Jesus dá o silêncio como resposta. Porque, meu irmão, às vezes a gente tem que ficar calado mesmo. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Quando a gente vai querer se defender a si mesmo, precisa não. Deus é o nosso baluarte. Deus é a nossa defesa. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso escudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita.
Pode alguém querer te atingir, mas só atinge se passar debaixo das asas do Altíssimo. O Altíssimo está contigo nessa batalha, glória a Deus. Então você tem que permanecer em silêncio. Deixa a multidão zombar, deixa as pessoas fazer piadas, falar. Quando te convidar para falar, você fala em nome de Jesus, e Deus vai abrir as portas, e você vai falar do grande amor de Deus. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que Pilatos reconheceu Jesus como justo. Jesus não foi tentado de todas as formas, acusado, mas ele foi justo. Ele não tinha nenhum pecado, irmãos. Irmão, por que ele teve que morrer se ele não tinha pecado? Você sabe por quê? Porque a sua morte era fazer parte dos planos divinos. Nessa noite nós estamos aqui contando essa história, a história da crucificação de Jesus. No momento em que Cristo está, eu li uma passagem hoje que eu achei muito interessante, né? Quando Pilatos, até quando soube que Jesus era da circunscrição da Galileia, enviou Jesus até aquele outro governador. Governador querendo, porque tem pessoas que são sensacionalistas, né? Tem até pregadores que são sensacionalistas. Quando ele vê os irmãos tudo caladinho, ele inventa até umas histórias. Sabia disso? Aí os irmãos emocionados, oh glória, pá. E não viu nada. Ele fala abobrinha. Mas tem os irmãos que gostam do sensacionalista. Pois bem, o governador Herodes era sensacionalista. Queria ver o espetáculo, o show de Jesus. Jesus calado ficou e não deu nenhum show para ele. Ele queria ver uma coisa sobrenatural. Ele foi depois zombando Jesus, fazendo hora de Jesus. Mandou os soldados vestir uma roupa de escarlate e mandou Jesus de volta para Pilatos. Pilatos não sabia o que fazer. Uma hora o povo queria que Jesus fosse morto. Pilatos percebeu que ele estava numa situação que ele via que aquele meio nazareno não tinha nenhum pecado, nenhum crime, mas havia uma casta sacerdotal que quer incriminar. Irmãos, essa turma ainda hoje está presente, é o espírito glória a Deus, dos fariseus. Mas, meu irmão, uma coisa que Jesus fez para contra-atacar os seus inimigos, assim podemos dizer, foi uma coisa muito importante: ele fica em silêncio. A segunda coisa que Jesus fez para contra-atacar os seus inimigos, sabe o que foi que ele fez? Glória a Deus. Irmãos, é interessante. É porque Jesus, ele estava ali sendo julgado, ficou em silêncio, ficou calado, glória a Deus, não disse nada. Mas teve um momento, glória a Deus, em que antes mesmo da crucificação, da paixão e morte, eu quero que você volte um pouco, e antes dele ser preso, tem um momento em que Jesus abre o verbo e vai atacar a elite sacerdotal e religiosa. Tem um versículo que o meu amado irmão Francisco Carlos gosta muito. Posso ler? Mateus capítulo 27. Vamos lá, irmão Francisco. Irmão Francisco, Jesus, o irmão Francisco gosta de pegar essa mensagem aqui, viu? Mas ele tem que ter cuidado, porque tem que pegar uns caras lá religiosos, pegar ele aí, dar umas pedradas nele. Vigia. Mas o mestre sabia que já estava na hora. Ia ser preso, ia ser julgado, ia ser condenado, ia ser acusado falsamente. Ele pegou o capítulo 23 de Mateus, o versículo de número 33, e ele começou a apontar, ele começou a denunciar aquela geração pecadora. Irmão, religioso é pecador? É. Você pode estar coberto de religiosidade, mas se você não entregar a sua vida ao Senhor de Jesus Cristo, você morre com a sua religião e você não tem salvação. Glória a Deus. Como é que está escrito? O versículo 33 é pesado. Chamou os fariseus, os religiosos, os anciãos, toda a panelinha antagônica de Jesus. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como é que vocês pensam que vão escapar? Vocês me perseguindo? Mas Jesus é tão bom que ele não dá só a pancada, ele dá também o óleo sobre os pecadores
ele diz assim, olha, ele faz uma oração belíssima, que a Léa sempre canta esse hino aqui, no versículo 37, irmãos, Jerusalém, Jerusalém, e você mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jesus lançou uma palavra de arrependimento para os fariseus. Jesus, ele diz, olha, eu vou trazer juízo sobre Jerusalém. Os romanos estavam se preparando para atacar Jerusalém. Isso aconteceu depois da morte de Cristo. Mas Jesus está trazendo uma palavra, porque antes que venha um juízo, ele manda a palavra do arrependimento. O arrependimento traz a restauração. O arrependimento traria o livramento daquele juízo sobre a cidade, mas eles não quiseram, pelo contrário, eles continuaram naquela sagaz perseguição. Eles pegaram, prenderam o mestre, eles levaram o mestre para aqueles sinédrio, levou o mestre para o tribunal, acusou veementemente, lançou palavras, e os próprias autoridades, juízes, reconheceram que Jesus Cristo é o justo. Ele não tinha nenhum crime para ser responsabilizado. Mas, meus irmãos, entendam-me, glória a Deus, a palavra que Jesus dá para os opositores é a palavra do silêncio. Silêncio fala mais do que muitas palavras. A segunda palavra que ele falou foi, ele denunciou os pecados e trouxe a mensagem do arrependimento. Glória a Deus. Irmãos, depois que os homens prenderam, vamos lá, acusaram, zombaram, espancaram, foram brutos, violentos, bateram, fizeram aquela pressão psicológica, zombaria, coroa de espinhos. Jesus foi um motivo de chacota para os soldados, para os religiosos, para os romanos. Depois de tudo isso, ainda pegou uma cruz pesada e ele foi levando até o matadouro, até o lugar da crucificação, até o lugar da pena capital. Ele foi arrastando aquela cruz. Teve uma hora que ele se cansou, já estava desgastado fisicamente. O homem ajudou ele a conduzir aquela cruz, e ele chegou até o Monte Caveira. Lá colocaram Jesus pendurado, e a Bíblia diz que ele estava desde as 9 da manhã, começou o suplício de Jesus. Ele tinha dificuldades respiratórias, o seu corpo doía completamente. A crucificação é uma morte lenta e dolorosa, era uma morte violenta, macabra, e ele estava lá, mas teve uma hora que ele abriu a boca, glória a Deus. Certamente, do ponto de vista humano, se fosse um homem natural, ele abria a boca para amaldiçoar, para falar palavras negativas. Sabe o que foi que ele falou? A palavra do perdão, glória a Deus, para os seus inimigos, para os seus algozes, para aqueles que fizeram mal a ele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Glória a Deus. Ele ofereceu a palavra do perdão. Então, ainda que o homem se desvie, se afaste, se torne opositor, se torne amigo do mundo, se torne inimigo de Deus, ainda que o homem faça chacota do Evangelho, Jesus disse para ele: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É verdade que Jesus queria o perdão, ele é condicional, não é verdade? Se é que Jesus chega para você, já está perdoado, é isso? Tem uma condição, porque teve um momento que todo mundo zombou. O soldado desce na cruz, os sacerdotes descem na cruz, e fizeram zombaria. Até o ladrão fizeram zombaria. Mas chegou um momento que o ladrão olhou sem força e disse: quer saber de uma coisa? Esse homem aí é justo. Esse homem aí tem uma palavra diferente. Esse homem aí tem um reino. Esse homem aí, ele pode estar maltratado, pode estar crucificado, mas ele é o Senhor. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Quer saber de uma coisa? Eu estou na última hora da vida, eu vou morrer mesmo. Eu não quero saber mais do que esse pessoal está dizendo.
que esse mundanismo está falando? Eu quero fazer uma declaração perante ele, diante dessas testemunhas. Ele disse: olha, Senhor, eu estou aqui, eu sou um ladrão, eu sou um criminoso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu reconheço que eu estou errado, mas hoje eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero só dizer uma coisa, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O ladrão se arrependeu dos seus pecados. Jesus vê o arrependimento sincero, viu, irmão? Tem irmãos que vão conversar, tem irmão que tem mágoa, né? Tem irmão magoado. Se for o seu caso, pense nisso. Aí ele diz: eu vou para a igreja, mas eu não gosto do irmão e da irmã fulano de tal. Eu já fui até na igreja e fui assim, ele dá a mão assim, perdão. Bem assim isolado, perdão. Perdoe, mas longe de mim, viu? Jesus sabe quem está sendo verdadeiro, irmão. Jesus viu o perdão, viu o arrependimento sincero, o pedido de perdão do ladrão da cruz. Alguém diz: o ladrão teve tempo nem de se batizar nas águas, foi nem nenhuma igreja, mas recebeu o perdão de Jesus. Glória a Deus. É verdade? Eu quero dizer para vocês que essa mensagem, Jesus oferece perdão aos inimigos. É uma mensagem pesada. É uma mensagem que o cristianismo tem que encarnar isso. Isso não é fácil. Se eu disser para você que eu perdoo você da boca, assim, só da boca para fora, mas para perdoar, eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida, para que eu possa deixar o eu, deixar a natureza carnal e deixar Cristo viver em minha vida. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que Cristo dá aos opositores, ele denuncia os seus pecados, mas ele anuncia o perdão. Ele fica em silêncio diante dos acusadores, mas ele traz para todo e para todas as pessoas: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ele perdoa o inimigo, o ladrão, o malfeitor, na última hora da sua vida. Glória a Deus. E depois que ele morre, irmão, os inimigos, agora sim vencemos. Agora sim, ele não vai fazer mais nada, né, irmão Francisco? Mas é o contrário. Quando ele morre, antes da morte, como eu falei, houve a escuridão. No decorrer da sua morte, a terra tremeu. E houve fenômenos na natureza. A própria natureza estava como que manifestando a sua forma de reverenciar o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus. Foi pela palavra que tudo veio à existência. A natureza reconhecia, as águas lá da tempestade reconheceu a voz do Mestre. Glória a Deus. Os próprios demônios reconheceram a voz do Filho de Deus, quando ele disse: vai-te embora e nunca mais perturbe este homem. E os demônios foram embora. Então até as criaturas reconheciam Jesus. E no momento em que tudo estava pensando que as trevas estavam reinando, houve um brado do comandante daquela situação, daquela operação. Ele disse: nós cometemos uma injustiça, porque verdadeiramente este homem era justo. Irmão, se você prestar atenção, muitas vezes você é levado pela multidão. Aí você aponta a pedra em pessoas injustas. Aí você fala mal das pessoas injustamente. Aí você ataca os outros sem a pessoa merecer. Você tem que ter cuidado. Mas a mensagem de Deus para nós é que aquele homem gentil, aquele homem que não tinha conhecimento de Deus, mas ele reconheceu a justiça de Cristo. Glória a Deus. Nessa noite nós estamos aqui porque nós reconhecemos que o justo morreu por mim que sou injusto. Nós não temos justiça própria, a nossa justiça é a de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então eu quero saber nessa noite, se porventura tem alguém aqui neste lugar, ou que me ouve essa palavra, que deseja reconhecer Cristo como Senhor da sua vida, como fez o ladrão da cruz, que deseja reconhecer a justiça de Deus. Porque no dizer de Isaías, como é que são classificadas as nossas justiças próprias?
são considerados trapos de imundícias. Não tem nenhum valor. É lixo. Não serve para nada. Nós não temos justiça própria. A nossa justiça é imputada pela justiça de Cristo na cruz. Quando o pecador se chega a Jesus, ele se chega maculado. Jesus purifica ele. Quando o pecador se chega à cruz, ele se chega endividado. Deus perdoa a sua dívida. Não a dívida material, viu? É a dívida espiritual. O pecador chega altamente cheio de imoralidade, de permissividade, cheio de pecados. E Jesus disse para a mulher adúltera: eu também te perdoo. Jesus disse para o corrupto: hoje chegou salvação a esta casa. Jesus disse para o ladrão: hoje chegou, hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus te diz para cada um de nós: mediante o arrependimento, nós recebemos de Deus a vida eterna, o perdão divino. Glória a Deus. Aquele homem, a Bíblia não fala, mas aquilo marcou a vida dele. Eu acredito que a partir daquele dia, a vida daquele homem não foi mais a mesma. Porque ele viu que aquela operação, que todo aquele julgamento, que toda aquela trama, irmãos, desde quando que a justiça humana poderá condenar a justiça divina? Jamais. A justiça de Deus prevalece. É por isso que eu lhe digo, irmão, se tu está sofrendo alguma injustiça por parte de alguém, espere em Deus. Coloca diante do Senhor, porque o justo juiz, não vou fazer uma oração imprecatória, não, só dizendo que o justo juiz, ele julga a causa do órfão e da viúva, ele intercede por tua vida. Vamos ficar de pé. Ele é o Paracleto de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Se tem alguém para aceitar Jesus nessa noite, nós queremos convidar você para vir à frente. Se tem alguém para se reconciliar com Jesus, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Enquanto você vem à frente, eu quero desde já convidar aqui o pastor José Alves para fazer a leitura. Irmã Cláudia. Amém. Irmã quer se reconciliar? Amém, meu querido.